Irmãos queridos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto a unção tão grande, irmãos, aqui nesse lugar. Eu, participando com essa equipe de louvor, com os irmãos, eu percebi a graça de Deus na vida de cada um deles, nos hinos que foram escolhidos, e eu adoro a Deus nesse momento. Eu sei que os irmãos que estão nos acompanhando agora, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, você que participa conosco desse momento, também sente a graça de Deus na sua vida. Eu me lembro que aqui nesse lugar, há mais de 25 anos atrás, eu comecei o meu ministério. E muitas vezes eu nem sequer ficava de pé, eu ficava sentado, como eu estou vendo hoje aqui, poucos irmãos, mas a gente cultuando. Luciano, a Jamara, o Nido, o Hélito, a Zene, né? Então esses irmãos, o Giovanni, o Petrônio, como é bom a gente poder, o Hélito, alguns aqui de máscara, com medo, né? Mas eu lembrando, irmãos, desses momentos, daqueles momentos atrás, e hoje sentindo falta, a gente ainda tentou encontrar foto dos irmãos da igreja todos, mas aí a gente não tinha como imprimir todas essas imagens para a gente colocar nos bancos da igreja, mas temos certeza absoluta de que já já nós estaremos de volta, firmes, a igreja do Senhor Jesus militando firmemente. Esse lugar é importante, o templo é importante para a igreja, porque tem um significado muito especial na cultura da igreja e do povo de Deus. Mas sabendo nós que a igreja é muito maior do que esse espaço, a igreja é muito maior do que o templo, e por isso nós estamos de pé, como alguns irmãos aí inclusive já postaram, né? O mundo se dobrando, se curvando, e a igreja firme de pé, né? Então hoje eu sei que estou aqui no templo pregando para esses irmãos, poucos aqui que estamos divididos, mas com o mesmo sentimento de pregar para ele lotado, e estou vendo muitos aqui que estão nesse momento acessando essas redes sociais e nos acompanhando. Então eu quero falar com você da importância do dia de hoje. A Jamara leu no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e eu quero refletir com você hoje, porque com esses irmãos, mais uma vez, nós vamos tomar a ceia aqui, pensando em todos os irmãos. Fizemos isso semana passada através da mídia social, e hoje nós não poderíamos deixar de fazer isso aqui também, compartilhando com todos aqueles que agora estão nos acompanhando nesse momento. E eu quero, meus queridos irmãos, refletir com você de maneira rápida no mais importante episódio que nós comemoramos hoje, que é exatamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com você. No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, aonde a Jamara fez a leitura da palavra de Deus, o apóstolo Paulo narra de maneira bonita, profunda, simples, o significado da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu quero rapidamente lembrar a você o que significava a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande cidade, uma cidade rica, uma cidade intelectualmente inteligente, preparada, uma cidade que nós podemos dizer que era uma grande metrópole daquele tempo. E a cidade de Corinto, ela era conhecida, considerada, chamada por alguns de miniatura do Império Romano. Ela era uma miniatura do Império, já uma segunda cidade que havia sido reconstruída e que agora carregava toda essa pujança. Então a cidade de Corinto era uma grande cidade. Naquela cidade estava o templo da deusa Afrodite, e ali tinha pelo menos em torno de 100 a 1000 prostitutas que circundavam em torno daquele templo e que ofereciam os serviços sexuais à população que chegava à cidade de Corinto.
Corinto era, portanto, uma cidade que tinha uma vida moral pervertida. A cidade de Corinto era uma cidade pagã, uma cidade moralmente pervertida. E o que eu quero, por exemplo, refletir com você, é que infelizmente a cultura pagã, a cultura pervertida, a degradação moral da cidade de Corinto estava influenciando as pessoas naturalmente, as instituições, e havia chegado, por exemplo, naquela igreja. O apóstolo Paulo fala para aquela igreja, escreve para aquela igreja, se preocupa com aquela igreja. E aí há uma comparação de alguns comentaristas bíblicos do apóstolo Paulo que escreve a carta à igreja de Roma e o apóstolo Paulo que escreve a carta à igreja de Corinto. A igreja de Roma, ele assume aquela postura de um teólogo e ele trabalha sobretudo a justificação pela fé, com muita profundidade. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo veste a roupa e toma nas mãos o cajado de um pastor e vai para a realidade prática daquele rebanho para tentar resolver algumas demandas e dilemas daquela igreja. Como, por exemplo, ele encontra ali em Corinto uma igreja dividida. Grupos se formaram dentro da igreja para combater uns aos outros, de maneira que a igreja de Corinto estava enfrentando divisões. Paulo entra naquela igreja para combater a imoralidade. Havia, por exemplo, inclusive casos de incesto dentro da igreja. Gente que estava ficando com a esposa do padrasto. Havia dentro da igreja de Corinto a idolatria. O apóstolo Paulo combate a idolatria e inclusive em torno da mesa ele reclama da confusão que se estava fazendo em torno da ceia do Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo na igreja de Corinto, ele age como aquele pastor, porque encontra uma igreja dividida e ele se preocupa em unir aquela igreja em torno da verdade de Deus. E eu quero, meus queridos irmãos, aqui colocar de maneira prática pelo menos 4 grandes temas que o apóstolo Paulo trabalha na carta à igreja de Corinto, especialmente nessa primeira carta. Ele trabalha para unir aquela igreja, ele escreve e reclama da divisão que está ocorrendo dentro da igreja de Corinto pelos grupos. Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Cefas, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cristo. Depois a gente vai detalhar melhor o que esses grupos discutiam entre si. Mas eu quero só lembrar você, nessa oportunidade, dos temas que preocupam o apóstolo Paulo e que ele resolve escrever para aquela igreja. Primeiro, a divisão. Segundo, ele faz uma exposição bonita sobre os dons espirituais. Está lá no capítulo 12. E ao falar dos dons espirituais, o apóstolo Paulo está nos ensinando que uma igreja firme só anda, só caminha, só se sustenta se ela for dirigida pelo Espírito Santo de Deus e pelos dons do seu Espírito Santo. E aí ele se preocupa e detalha sobre esse tema no capítulo 12. No capítulo 15, o apóstolo Paulo trata do tema da ressurreição de Cristo. E aí ele faz questão, por exemplo, de dizer a esses irmãos que ele não utilizou uma linguagem rebuscada, ele não se preocupou com argumentos filosóficos, ele não se preocupou em trazer na sua linguagem o peso, a estrutura intelectual daquele momento. Ele usa uma linguagem simples para que ele possa, de maneira muito simples, de maneira clara, porém profunda, falar sobre o Senhor Jesus Cristo. E o outro tema que eu quero destacar do apóstolo Paulo é o que ele escreve no capítulo 13 dessa carta, que é a supremacia do amor sobre os dons espirituais. Sem o amor não é possível aquela igreja vencer aquelas dificuldades. Então eu vejo com isso muita semelhança no que ocorre nos dias de hoje. Vivemos às vezes o drama de muitas divisões, às vezes por questões pequenas, questiúnculas, coisas que na verdade não têm o menor sentido ou o menor peso para aquilo que é a doutrina bíblica
da palavra de Deus. Segundo, nós precisamos, com muito cuidado, com muito zelo, preservar a experiência dos dons espirituais na vida da igreja. A igreja, a Bíblia diz que o Senhor foi quem deu à igreja os mestres, os evangelistas, os pastores, os doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, como ele trabalha no capítulo 4 da carta à igreja de Éfeso. E ele trabalha nessa primeira carta à igreja de Corinto a sua preocupação com os dons espirituais. E no capítulo 13 ele fala da supremacia do amor. Ele diz que sem amor os dons serão como símbolo que tine. Sem amor, os nossos atos de solidariedade, você pode pegar tudo que tem e dar para os pobres. Se você não fez por amor, aquele gesto não tem o menor sentido. Sem o amor, você pode ser altruísta, dar inclusive a sua própria vida. Se não for por amor, não faz o menor sentido. E aí ele diz que no final das contas tem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Esse amor de Deus que nos é revelado aqui, a sua importância, o seu significado, ele se torna peça insubstituível para a vida e para a caminhada de toda a igreja. E ele mostra quais são as suas qualidades. Diz que ele é benigno, que ele não é soberbo, que ele não é inconveniente, que ele não se ressente do mal, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba. Aí eu quero voltar para o capítulo 15, quando ele trata do tema da ressurreição de Cristo. Ele apresenta Cristo àquela igreja e àqueles irmãos de maneira muito consistente, irmãos. E hoje nós estamos exatamente celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu estava, antes de vir aqui para a igreja, dando uma olhadinha aqui para a turma que está no grupo do GEL ali. Deus abençoe, sei que tem muitos irmãos. E eu estava acompanhando um pouco o nosso querido Laércio Lins, o profeta nordestino, para quem eu quero mandar um abraço, meu irmão, meu amigo do coração. E o Laércio estava na sua casa, na mesa da sua casa, com a sua esposa, seu filho, seu neto, e depois entrou outro filho que está em Brasília, e ele refletindo sobre esse tema tão profundo da ressurreição. E ele disse uma coisa: você pode não crer que Jesus ressuscitou, é uma oportunidade que você tem para crer na ressurreição de Jesus. E eu quero aqui dizer, por exemplo, ou repetir aquilo que o apóstolo Paulo colocou lá no capítulo 15, que você vai ver comigo, porque é importante esse tema continuar a ser trazido de volta para as nossas reflexões. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Não faz o menor sentido a gente pregar. Não tem o menor significado toda a estrutura da igreja histórica, a construção dos seus templos, a sua cultura de maneira geral, a literatura que foi produzida. Nada disso faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Você vai crer em quê? Você crê no quê? Quando a gente chega diante de momentos como esse, de dificuldades, de lutas, aonde toda essa realidade, nós não encontramos um lugar para onde se agarrar, se sustentar, para onde é que a gente vai? O que nós vamos fazer? É inútil a fé, diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, todas as testemunhas e a história são mentirosos. Não há verdade em todos aqueles que testemunharam a vida de Cristo. Não há verdade em 2000 anos de história. Você já parou para pensar nisso? 2000 anos de história. Não há verdade na civilização ocidental, aonde tem o seu nascedouro nas bases dessas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Se Cristo não ressuscitou, a vida é fútil, é inútil, não tem nenhum significado. O apóstolo diz no texto: se for só para essa vida que nós existimos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de lástimas que todos os homens. Mas no versículo 20, ele reafirma
a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus que Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus, meus queridos irmãos, não é apenas um fato, não é apenas um fato histórico, ela é um fator de transformação e de esperança. Vocês sabem por que é que nós estamos aqui? Porque Cristo mudou a nossa vida, porque Ele transformou a nossa vida, porque Ele encheu-nos de esperança, e nós podemos cantar firmemente, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu tenho certeza que posso acreditar no amanhã, porque Ele está vivo para nunca mais morrer. Glória a Deus. Que essa palavra fique no coração de todos vocês que estão nos acompanhando. Igreja Batista da UR2, cujo templo nós estamos agora gravando essa live, estamos gravando esse momento de celebração. Igreja Batista Renovada de Pontezinha, se Deus quiser, de onde terça-feira nós estaremos transmitindo a pregação e a celebração do culto a Deus através das redes sociais. Igreja Batista Central de Iputinga, aonde, se Deus permitir, estaremos quinta-feira transmitindo o nosso culto. Todos esses irmãos, esse único rebanho. E aí é uma coisa importante: quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, ele não se refere àquela igreja como uma simples igreja local, ele se refere àquela igreja como a igreja do Deus vivo que está em Corinto. Nós somos uma única igreja, a igreja é una, a igreja do Deus vivo e verdadeiro. E todos os irmãos de outras congregações locais que nos acompanham, que nos assistem, que cultuam conosco nesse momento, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus renove a sua fé. Do ponto de vista humano, todas as estimativas são medíocres, são pequenas, são até catastróficas em relação a gente, a igreja, a fé. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, é forjado na luta. Pode ser tirado tudo de nós, inclusive o templo, mas não será tirado a fé que remove montanhas, não será tirado a certeza e a convicção de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus está renovando sua igreja, Deus está renovando a fé do seu povo, Deus está renovando o amor à sua palavra, Deus está renovando a comunhão autêntica, Deus está renovando a coragem para que o serviço seja de qualidade, quando juntos nós voltarmos a executar a obra de Deus a partir das nossas comunidades locais. Por isso eu oro para que Deus abençoe a sua vida, cada família dos irmãos que estão aqui nesse momento, que sejam ricamente abençoados. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia. Nós temos o pão, nós temos o vinho, e nós vamos fazer aqui diferente, não é? Está aqui o vinho. Eu vou pedir só a ajuda da Suzana, ela vai louvar a Deus aí junto com o Petrônio. Alguns dos irmãos que puderem, que estão aqui com do louvor, não é? Vocês podem estar aí, eu vou devagarinho servir os irmãos. Vai ser assim, vocês podem, né? A Jamara quer? Não? Amém. Os irmãos podem voltar aqui para os seus lugares, e nesse momento aqui, enquanto Suzana vai estar louvando a Deus, a Zene, os irmãos, eu vou servir aqui os irmãos, e nós vamos celebrar a ceia, esse momento de comunhão junto com você que está aí conosco, com todos os irmãos, lembrando o significado da verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem, a verdadeira transformação. O apóstolo Paulo trata nessa carta também o tema do batismo, através de quem nós somos incluídos no corpo de Cristo, não no batismo das águas, mas o batismo na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar esse momento, relembrando, meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus, o castigo que nos traz a paz,
a morte que nos deu a vida, a ressurreição que nos enche de esperança, que nos dá a missão, que define o nosso caminhar e a nossa trajetória como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar a Jamara para ela celebrar comigo aqui esse momento. Deus enviou. Você que está aí do outro lado pode cantar. Seu Filho amado Para nos salvar. para nos salvar E perdoar. morreu na cruz pelos nossos Na pecados. cruz morrer, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então. Sem medo então. Terei Sem medo vitória. Glória a então. Vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Glória a Deus. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. A minha vida, as nossas vidas está nas mãos daquele que vive para todo sempre.